uma relação de trabalho. Existe não só no seio da divindade uma economia de funções. Deus não duplica desnecessariamente o trabalho. A ordem é a primeira lei do céu e Deus trabalha de maneira ordenada. Esta ordem é resultado e também fator de preservação da união que existe entre as pessoas da divindade. O Pai parece agir como fonte, o Filho como mediador e o Espírito como realizador ou aplicador. A encarnação demonstra de um modo maravilhoso a relação de trabalho das três pessoas da divindade. O Pai deu o seu Filho, Cristo deu-se a si mesmo e o Espírito Santo deu o nascimento a Jesus. João, capítulo 3, versículo 16, Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 20. O testemunho do anjo a Maria indica claramente a atividade das três pessoas no mistério de Deus. Se fizer fazer homem, descer sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Os três membros da divindade estiveram presentes no batismo de Cristo, o Pai dando o seu apoio. Mateus capítulo 3, versículo 17. Cristo oferecendo-se para ser batizado como nosso exemplo, e o Espírito dando-se a Jesus para fortalecer. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Perto do fim da sua vida neste mundo, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como Consolador e Ajudador. João capítulo 14, versículo 16. Horas mais tarde, pendendo no madeiro, Jesus clamou a seu Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, versículo 27, capítulo 46. Nestes momentos decisivos para a história da salvação, tomaram parte tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo. Hoje, o Pai e o Filho comunicam-se conosco por intermédio do Espírito Santo. Jesus disse: quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João, capítulo 15, versículo 26. O Pai e o Filho enviam o Espírito para revelar Cristo a cada pessoa. A grande preocupação da Trindade é trazer Deus e o conhecimento de Cristo a todas as pessoas. João, capítulo 17, versículo 10. E tornar Jesus presente e real. Mateus, capítulo 28, versículo 20. E Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Os crentes são eleitos para a salvação, como diz Pedro, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A bênção apostólica inclui as três pessoas da divindade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Cristo vem mencionando em primeiro lugar o ponto de contacto com a humanidade. Foi e é Jesus Cristo, o Deus que se tornou homem. Ainda que os três membros da divindade tenham trabalhado juntos para nos salvar, só Jesus viveu como homem, morreu como homem e se tornou o nosso Salvador. João, capítulo 6, versículo 46. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Mas como Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus é igualmente chamado nosso Salvador. Tito, capítulo 3, versículo 4. Porque nos salvou por intermédio de Cristo o Salvador. Efésios, capítulo 5, versículo 23. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. E Tito,
capítulo 3, versículo 6. Na economia de funções, os diferentes membros da atividade têm incumbências distintas na salvação do homem. O trabalho do Espírito Santo não acrescenta nada à validade do sacrifício feito por Cristo na cruz. Por intermédio do Espírito, a expiação objetiva realizada na cruz é aplicada subjetivamente quando o Cristo da expiação penetra no nosso interior. É assim que Paulo fala de Cristo em vós, esperança da glória. Está em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Uma boa leitura.